A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, com foco na lição, os cuidados com a intenção do coração. Sua interação no canal, com seu like, seus comentários e o compartilhamento desses vídeos nas suas redes sociais são muito importantes para expandir o alcance dessas reflexões bíblicas. Então me ajude aí a abençoar muitas outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, aproveite aí para se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Clique no Super Thanks e faça seu investimento neste canal. Sua semente financeira florescerá e Deus te recompensará em medida transbordante. O textuário da reflexão bíblica de hoje está em Provérbios número 4, verso 23, que diz: "Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida." Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que devemos cuidar bem do nosso interior, não permitindo que nosso coração seja a sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. O texto de referência da reflexão bíblica de hoje está em Mateus capítulo 5, versículos 21, 22, 44 e 45. Nesse texto, Jesus aborda sobre as motivações íntimas do coração do ser humano, que, apesar de estarem ocultas no coração e serem desconhecidas das pessoas, são plenamente conhecidas por Deus e trazem consigo consequências boas ou ruins nas devidas proporções a quem se deixar ser ou não dominado por elas. Decisões tomadas ou não em frações de segundo pelas pessoas têm como base crenças funcionais ou disfuncionais que estão internalizadas no coração da pessoa e que dão base para a pessoa ela nortear seus pensamentos, seus desejos, suas emoções, suas atitudes, seus comportamentos, suas ações, como também suas reações. Por trás de cada intenção do coração, há algo que se transformou em verdade absoluta e que direciona a pessoa quanto às boas ou más motivações. Daí a importância de Jesus trazer à tona essa questão e apontar as falhas, as armadilhas das tradições não cristãs e das interpretações superficiais e distorcidas das Escrituras Sagradas, como era o caso dos fariseus que, por terem se corrompido, distorciam os ensinos das leis e dos profetas. As atitudes do coração humano, elas podem ser desvirtuadas se os princípios espirituais e morais do reino de Deus forem distorcidos, pois as verdades absolutas que são internalizadas pelas pessoas, que servirão de base para as tomadas ou não de decisões, elas estarão aí em desconformidade com os propósitos de Deus para a vida humana. Por isso, a importância de se combater a raiz do mal, a verdadeira causa do problema. Enquanto os fariseus eles combatiam o simples fato de alguém cometer um homicídio, por imaginarem que essa era a única forma de se cumprir integralmente a lei, Jesus ele traz uma interpretação mais profunda, refletindo aí sobre as motivações do coração humano, sobre as causas que podem levar uma pessoa a cometer um homicídio, como nos casos de uma legítima defesa ou por acidente, e também nos casos em que a pessoa é atacada, mas não morre fisicamente, mas morre emocionalmente ou espiritualmente. Jesus mostra que o real problema não é o resultado final, mas a causa primária que está por trás dos pensamentos puros e impuros, das palavras, da ira, dos insultos, do próprio homicídio físico, emocional ou espiritual. Justo por natureza, Deus sempre tem um olhar sobre o todo, por isso Deus é imparcial e aplica a sua justiça considerando os agentes motivadores. Jesus foi tão incisivo nessa questão que ele deixou claro que os pensamentos eles são tão importantes quanto os fatos, pois nos pensamentos uma pessoa pode concretizar, pode consolidar desejos impossíveis de serem praticados, como pode ser o caso do adultério e da fornicação. Jesus escancara que as pessoas devem deixar de alimentar desejos imorais, impuros e corruptos, para se evitar vir a ser julgadas e condenadas diante de Deus pelos desejos pecaminosos que são cultivados e internalizados no íntimo do coração humano. Enquanto o padrão do sistema mundano julga apenas os atos externos, pois só consegue perceber e medir o que é aparente, Deus vê o que está por trás, no interior do coração humano e pondera todas as intencionalidades humanas. Cada pessoa ela precisa buscar o autocontrole pessoal das suas emoções, do seu temperamento, das suas ações e de suas reações, pois faz parte da natureza humana sentir raiva, sentir indignação, se entristecer e até mesmo ser levado por fortes emoções boas ou ruins a tomar atitudes repentinas ou impensadas. Considerando que Paulo diz aos Efésios, irai-vos e não pequeis,
não se põe o sol sobre a vossa ira, John Stott ele pondera que nem toda a ira é maligna, e até seres humanos ainda não convertidos a Cristo podem sentir uma ira justa. Mas não é por isso que uma pessoa cristã ou não deva extravasar a sua ira. A capacidade de uma pessoa irar-se, ela foi criada por Deus perfeitamente imaculada em si mesma. O que Deus condena é o mau uso dela e de todas as demais competências dadas por Deus ao ser humano. Para o escritor Cícero, uma pessoa irada é incapaz de usar bem a sua inteligência ou agir de maneira justa. Para Sêneca, que foi um filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano, a ira é uma loucura passageira. O cristão ele precisa se manter equilibrado e nunca perder a razão, por isso é preciso o autocontrole, o domínio próprio, para se evitar pagar o mal com o mal e provocar tragédias nos mundos físico, emocional ou espiritual. Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele orienta dizendo: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Paulo, ao orientar que o cristão não deva deixar o sol se pôr sobre a sua ira, Paulo estava incentivando as pessoas a repensar suas motivações e estarem dispostas a exercer o amor cristão concedendo perdão, pois diferença entre as pessoas elas existem. E mesmo que elas sejam totalmente antagônicas, as diferenças podem levar a pessoa a melhorar como ser humano e como cristão que depende exclusivamente de Deus para sobreviver. Falando da necessidade de autocontrole, Jesus alerta que a ira sem motivos justos contra um irmão, contra uma pessoa próxima, é considerada por Deus como se houvesse um homicídio e pode sujeitar a pessoa a sofrer a condenação eterna. O que de fato Jesus estava dizendo era que, ao se eliminar a ira injusta e descontrolada nas relações pessoais, cairão aí os índices de homicídios físicos, emocionais e espirituais. Portanto, aconselho o velho apóstolo Paulo dizendo: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Jesus ele combateu não apenas as intencionalidades íntimas, mas a externalização delas por meio de palavras que podem ferir e até matar emocionalmente uma pessoa. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus diz que qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. O termo raca era uma expressão hebraica utilizada para adjetivar uma pessoa de nécia, estúpida, incapaz, uma idiota sem miolos, alguém imprestável e nulo. Ora, se um ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de Deus for adjetivado pelo termo hebraico raca, seria a mesma coisa que adjetivar Deus como sendo um ser estúpido, incapaz, um idiota, imprestável e santo. Isto porque o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, o termo hebraico raca, além de depreciar e ofender a pessoa, é uma afronta ao próprio Deus. Por isso, quem o utiliza será réu do sinédrio, que era o superior tribunal de justiça religioso da época. Ainda em Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus também diz que qualquer que disser a seu irmão que ele é um louco, seria réu do inferno. O termo louco é uma tradução do grego moros e, apesar de ser equivalente ao termo hebraico raca, dado a entonação diferente como era pronunciado, o termo grego moros era utilizado para depreciar a moral de uma pessoa, adjetivando-a de moralmente retardada, como se ela estivesse vivendo de uma forma tão imoral ao ponto de desejar que Deus não existisse. Nesse caso, além de afetar a integridade moral da pessoa, afeta sua integridade espiritual, classificando-a como uma opositora de Deus. Por isso, o castigo pronunciado por Jesus foi mais severo. Ao invés de a pessoa ser apenas julgada por um tribunal religioso, ela seria ré do fogo do inferno. O apóstolo João ele também alertou sobre esse risco ao dizer: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna.
Daí a importância de se estar atento aos casos apresentados aqui por Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 22, pois a ira guardada no coração humano, ela pode se manifestar por meio de palavras ofensivas e comprometer o futuro moral e espiritual da pessoa, caso ela não seja apaziguada no coração, para se evitar destruir a reputação do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus e deve ser valorizado como tal. Apesar de as pessoas não gostarem de serem confrontadas, a todo instante Jesus realça a importância de o ser humano se permitir ter confrontado a sua natureza humana, que é tendente ao pecado, para estar em paz com Deus e com as pessoas à sua volta. Aprofundando nas suas afirmações quanto à importância das motivações íntimas, na forma como elas se externalizam e nas consequências que elas geram, Jesus falou ainda sobre o ato de ofertar no santuário, sobre questões morais íntimas e sobre a disposição humana de fazer juramentos. Ao falar sobre a oferta deixada no altar, Jesus frisou a importância de a pessoa estar bem, estar em paz com o seu próximo, pois essa questão afeta diretamente a possibilidade ou não de a pessoa estar bem, estar em paz com Deus. Caso o ressentimento, a raiva, o ódio estiver arraigado no coração de uma pessoa, a sua oferta, independentemente do seu valor monetário, não terá valor diante de Deus. A indisposição de pedir ou de liberar perdão impossibilita a pessoa de ser perdoada e aceita diante de Deus. Portanto, o ponto central é a pessoa se livrar de quaisquer tipo de ressentimento por meio do perdão, para que a sua oferta seja válida e a pessoa ela seja aceita diante de Deus. Como Deus respeita os limites e as possibilidades humanas, por meio dos escritores sagrados, ele instruiu dizendo: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quanto à cobiça no coração e o adultério, Jesus não diz que uma pessoa, seja homem ou mulher, esteja proibida de admirar a beleza de outra, ou que seja impossível admirar a beleza física de uma pessoa sem ter desejos impuros em relação a ela. O problema está em extrapolar a capacidade de admirar a beleza da pessoa e passar a desejá-la sexualmente, configurando o pecado da cobiça, caracterizado pelo desejo desmoderado e ardente de possuir sexualmente a pessoa. Desejo, cobiça, é algo íntimo do coração humano que não exercita o autocontrole, o domínio próprio. E por isso, a pessoa, de forma planejada e em plena consciência do que está cobiçando, ela consolida mentalmente o ato sexual. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. No caso aqui, a morte espiritual. A menos que antes de o pecado ter oportunidade de se implantar na vida humana, a pessoa crucifique a sua carne, crucifique a sua natureza humana tendente ao pecado. Diante de Deus, tanto é culpado quem comete atos proibidos à luz das Escrituras Sagradas, quanto quem cultiva no coração o desejo de cometê-los. Portanto, cada pessoa, diante das tentações provocadas pela própria cobiça humana, precisa tratar o pecado de maneira decisiva e rápida, cortando o mal pela raiz. Quanto aos juramentos, era uma prática comum no Antigo Testamento e ajudavam as pessoas a se manterem fiéis aos compromissos assumidos sob juramento. Com o passar dos tempos, os juramentos eles foram banalizados e tratados apenas como uma forma de se tornar convincente diante de situações de confronto. Os fariseus, nos dias de Jesus, por exemplo, eles se utilizavam dos juramentos a fim de se esquivarem da verdade, exigiam que as outras pessoas cumprissem seus juramentos, mas eles mesmos não os cumpriam. Jesus, apresentando aí o perfil ideal para um cristão, ele impôs restrições quanto ao que as pessoas se utilizam para apoiar seus juramentos e reafirmou que o falar do cristão deve ser sim, sim, não, não, pois o que passar disso é de procedência maligna. Em Mateus capítulo 23, versículos 16 a 22, Jesus retomou o assunto sobre os juramentos
e diz que quem jurar por algo é devedor, corroborando o que Salomão disse em Eclesiastes número 5, verso 5, que é melhor uma pessoa deixar de fazer um voto, deixar de fazer um juramento, do que fazer e não cumprir. A veracidade das palavras de um cristão e a firmeza de suas intenções, elas devem estar acima de quaisquer necessidade e garantias. Seu testemunho pessoal, sua conduta moral e ética devem falar por si. Ensinando de forma prática, com seu exemplo de vida pessoal, Jesus ele reforçou a necessidade de os cristãos terem motivações que dignifiquem o padrão de vida vivenciada por ele. O objetivo, claro, era e é fazer com que as pressões do inimigo deixem de cumprir seus propósitos malignos primários e se transformem em pontes para o crescimento pessoal e espiritual dos cristãos. As lutas, perseguições e as aflições experimentadas na jornada cristã, elas podem provocar ressentimento no coração humano. Portanto, é preciso agir e reagir dentro do padrão de comportamento proposto por Jesus para fugir do ressentimento. As verdades bíblicas internalizadas pelo cristão é que consolidam a sua fé e o impede de ser abalado por opositores cujas motivações do coração são ímpias, são imorais e corruptas. Ao procurar entender o que está por trás das afrontas, o cristão ele terá o discernimento espiritual quanto às ações malignas que influenciam as pessoas a dar vazão aí às motivações equivocadas e danosas a elas mesmas, como também às pessoas próximas a elas. Nesse caso, ao invés de o cristão reagir e contra-atacar as pessoas, ele passa a guerrear no campo espiritual e a combater o real inimigo da alma humana e do próprio Deus. Para a missionária Amy Carmichael, nada que alguém faça a outra pessoa pode causar-lhe dano, a menos que a pessoa ela se submeta a uma reação errada. Certo pensador anônimo ele disse o seguinte: eu aprendi com a maturidade que quando me ofendo com alguém ou com algo, eu devo analisar o meu coração. O problema não está no ofensor, e sim na raiz que ele revelou em mim ao me ofender. Isso virou uma chave para a minha vida. Então, ao invés de olhar para a ofensa ou para o ofensor, eu analiso o meu coração. Essa é a forma de eu não me ofender. Considerando o que disse a missionária Amy e também esse pensador anônimo, sob a ótica do que Jesus ensinou para as pessoas fugirem do ressentimento, uma pessoa ofendida pode não ter controle sobre o seu ofensor, mas pode ter o controle total do seu coração, das suas emoções, das suas ações, como também das suas reações. A orientação bíblica é: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Do ponto de vista de Jesus, todo ser humano é nosso próximo, inclusive os nossos inimigos. Portanto, todos devem ser tratados de forma digna como seres criados à imagem e à semelhança de Deus, como seres humanos carentes de conhecer o Evangelho transformador de Jesus Cristo e da salvação eterna. Por isso o texto bíblico é tão enfático ao dizer: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Por vezes, nós somos tão enfáticos em combater nossos inimigos e até desejar o mal a eles, mas nos esquecemos de que nós éramos inimigos de Deus e fomos tratados com amor, com misericórdia, com graça. Fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus. O cristão ele precisa ser melhor que o inimigo, pois a Bíblia diz que Satanás crê que estremece, mas não obedece. O cristão ele precisa obedecer às instruções de Jesus, precisa ajustar as suas motivações para agir e reagir de acordo com os propósitos de Deus para a vida humana, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Jesus, vivendo como um ser humano comum em seu ministério terreno, ele já provou ser possível a uma pessoa conseguir amar seus inimigos e orar por aqueles que maldizem as pessoas de seu convívio social. A ordem expressa de Jesus é: sede perfeitos como o vosso Pai. O termo grego utilizado por Jesus aqui em Mateus capítulo 5, versículo 48, traduzido no português como perfeito, é teleios, e significa fim, meta, propósito ou objetivo. Esse termo descreve o ideal de vida para uma pessoa que atingiu sua integridade e a sua maturidade espiritual como filho de Deus,
que chegou no estágio final esperado, que alcançou a meta estabelecida por Deus, que consolidou em si os propósitos de Deus para a vida humana, que atingiu o objetivo final proposto pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O escritor William Barclay, ele acrescenta que esse termo destaca uma pessoa que alcança a plenitude da sua estatura física, em contraste ao moço ou ao menino que ainda está em desenvolvimento. Para William Barclay, uma coisa só é teleios se ela realizar o propósito para o qual ela foi criada. Um homem só é perfeito se ele cumprir o propósito para o qual Deus o criou e o enviou ao mundo. A meta final de vida para o cristão é alcançar a plenitude da semelhança de Deus. A busca nesse sentido ela deve ser diária, contínua e resiliente, pois o ser humano só pode ser considerado sábio e amigo de Deus se fizer o que ele orienta por meio das páginas sagradas. Para ajudar o ser humano nessa excelente tarefa, Jesus falou sobre os cuidados com as intenções do coração, corrigindo as artimanhas do inimigo e realçando os princípios espirituais e morais do reino de Deus. Jesus destacou ainda a importância de o cristão estar em paz com Deus e com as pessoas à sua volta, advertiu sobre o adultério e a fornicação, fruto da cobiça humana, dos desejos do coração humano, contrários à vontade de Deus, e que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não, pois o que passar disso é de procedência maligna. De forma prática, Jesus ele ensinou como o cristão deve proceder diante das pressões do inimigo, sempre procurando fazer das lutas, das provações, das aflições que surgem na jornada cristã, pontes para o seu crescimento pessoal e espiritual. De fato, não há como pensar ou dizer o contrário, pois as motivações íntimas do coração humano são a base, são a fonte das ações e também das reações externas. Procure enraizar o seu coração e suas motivações no exemplo de vida de Jesus e nos seus ensinamentos. Se edifique sobre esse fundamento e você terá condições de produzir bons frutos, como também resistirá às tempestades da vida. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Se Deus quiser, prossiga na paz do Senhor.